Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal DBA Onboarding. Eu sou o Caio Garcia, sou DBA SQL Server e trago aqui para o canal toda semana um vídeo ou uma live sobre o tema Banco de Dados SQL Server e falo também sobre a carreira do administrador de banco de dados, o DBA SQL Server. Se o seu objetivo é entrar para a área de banco de dados, é aprender sobre o SQL Server e ser um DBA SQL Server Júnior, tenha certeza que você está no local certo. Aqui você vai ter muito conteúdo para aprender sobre o banco de dados SQL logo no início da sua jornada e da sua carreira. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui dois assuntos, dois problemas que podem acontecer no dia a dia de trabalho do DBA SQL Server. Quero explicar o conceito por trás deles para você e, claro, explicar também como que você pode solucionar, como que você pode resolvê-los. Combinado? Antes da gente começar, antes de eu compartilhar minha tela aqui com você, aproveita aí para deixar aqui embaixo o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você sabe que também querem aprender sobre o banco de dados SQL Server. E se você não é inscrito, é novo por aqui, aproveita, clica aí, faz a sua inscrição, é gratuito e marca aí também o sininho para você receber todas as notificações. Tem vídeo todo dia aqui no canal para você aprender muito sobre o banco de dados SQL Server. Vamos lá então, vou compartilhar aqui a minha tela com você. Eu estou conectado aqui na minha instância do SQL Server 2022 e vou fazer a utilização aqui de alguns scripts. Nós vamos falar especificamente nesse primeiro caso sobre backups e eu vou utilizar alguns scripts aqui para fazer esse laboratório junto com você. Para você ter acesso a esses scripts, é só você entrar no meu grupo VIP do Telegram. Aqui na descrição do vídeo tem o link, também é gratuito. Além de disponibilizar lá todos os scripts que eu utilizo aqui durante as aulas, eu também passo alguns materiais complementares e algumas dicas do dia a dia ali, da experiência mesmo do DBA SQL Server no dia a dia de trabalho. Então, para ter acesso, é só acessar lá o grupo do Telegram. Bom, vamos lá, deixa eu explicar aqui o cenário desse primeiro caso. É muito comum que as empresas elas tenham uma política de backup que englobem ali backup full, backup diff e backup do log transacional. Esse pode ser considerado o melhor dos cenários aí quando a gente fala de um ambiente de produção. Você ter o backup full, diff, log, permite a recuperação do banco de dados de uma maneira mais detalhada, mais específica e, claro, reduz muito aí a chance do cliente perder dados em uma possível catástrofe ali, algum problema que ele tenha com o ambiente. Mas existem algumas ações que alguma outra pessoa pode executar ou até mesmo o DBA sem ter a atenção devida, que pode acabar impactando aí na sua política de backup e acabar gerando um problemão se você precisar recuperar um banco de dados. Vamos recapitular aqui. Os backups eles seguem uma sequência lógica para que eles possam ser restaurados. Então, o principal backup que nós temos aqui é o backup full. Ele é uma cópia completa do banco de dados que vai ter todo o esqueleto, né, todo o esquema ali das tabelas, a criação dos objetos e tudo, além de todos os dados que existem ali dentro daquele database. Depois do backup full, nós temos o backup diferencial. O backup diferencial, como o próprio nome já diz, ele vai armazenar a diferença do que foi modificado dentro daquele banco de dados, desde o último backup full que foi gerado até o momento que você gerou aquele backup diferencial. E aí no meio dos dois a gente tem os backups do log transacional. Geralmente, backup do log transacional é configurado a cada 10 minutos, 15 minutos. É um tempo bem curto mesmo, que ele é o que garante que se você precisar recuperar um banco de dados com o menor tempo de perda possível, vai te dar essa possibilidade aí de perder apenas alguns minutos no pior dos cenários. Só que é importante destacar que, além de você ter uma excelente política de backup, combinando aí backup full, backup diferencial e backup do log transacional, todos esses arquivos, para que eles possam ser de fato válidos, o que eu quero dizer com isso? Eu preciso restaurar um banco e vou precisar utilizar o meu backup diferencial e backups de log transacional para perder o mínimo possível de dados ali naquele ambiente. Para você fazer esse restore, obrigatoriamente você vai depender do seu backup full. Então existe uma sequência que é montada a partir do backup full, a qual você vai precisar inicialmente do backup full para começar o restore do seu database e depois você vai acrescentando backup diferencial e backup do log transacional para chegar até aquele ponto de restauração que você precisa. Então, a base de tudo é o backup full.
Se porventura, vamos dar um exemplo aqui, eu tenho uma rotina de backup que tem um backup full no domingo, um backup diferencial de segunda a sábado para substituir o full e log transacional a cada meia hora. Se eu precisar recuperar esse banco de dados num ponto lá na sexta-feira, 5 horas da tarde, eu vou precisar do meu backup full do domingo, vou precisar do meu backup diferencial da sexta-feira e de todos os logs transacionais após aquele backup diferencial da sexta até o horário que eu preciso, que é às 5 da tarde. Se eu perder esse meu backup full, todos os meus backups diferenciais e de log transacional que foram gerados posteriormente a esse backup full, eles não têm serventia nenhuma. Porque lembra, eu preciso do último full antes dele, que é o que inicia a sequência, para poder restaurar eles ali e chegar na recuperação do banco de dados. O que eu vou simular aqui com você? Ó? Tenho aqui uma base de dados chamada DB, iniciativa DBA. Vou gerar um backup full dela aqui e vamos imaginar que nós temos uma rotina automática que gerou esse backup full aqui à meia-noite, ok? E aí dentro da minha política de backup, foi rápido a geração porque a base não tem nada dentro, tá? Eu fiz aqui só de exemplo. No ambiente de produção mesmo, de cliente, dependendo do tamanho da base, vai demorar um bom tempo para gerar o backup full, tá, pessoal? Não é recomendado gerar ele durante o dia, esse tipo de coisa. Eu só estou exemplificando aqui, então por isso que está sendo extremamente rápido aqui esse exemplo, tá? Vamos ao exemplo aqui. Então, imagina que a rotina automática lá que eu tenho de backup do meu cliente gerou um backup full à meia-noite. E aí a minha rotina de backup vai gerar um próximo backup, só que agora diferencial. Estou marcando aqui um backup diferencial, só que ele vai executar esse backup ao meio-dia. Beleza? Então gerou o full à meia-noite, a gente já executou ele aqui, ele já gerou o backup full. E aí ao meio-dia, quando der o horário, o job vai lá, vai executar e vai gerar um backup diferencial desse database. Só que por volta ali das 9 horas da manhã, 8, 9 horas da manhã, alguém lá solicitou que fosse feita uma cópia do banco de dados full para subir num outro ambiente que vai ser feito uns relatórios e aí precisa dos dados atualizados, alguma coisa nesse sentido. Ou precisa atualizar uma base de homologação com dados mais atuais, só que precisa ser daquele momento, das 8 da manhã, das 9 da manhã. Existem algumas formas de se fazer isso, mas a gente tem que ter cuidado, e aqui que a gente chega no ponto do problema, é que lembra que os backups ele tem uma sequência e eles dependem do último full antes dele? O que acontece? Imagina que foi alguém lá e precisou gerar um backup aqui full para atualizar uma base de testes ou para subir uma base de relatórios às 8h30 da manhã, ou seja, antes de executar esse backup diferencial. Aí a pessoa foi lá, executou o script de backup ou fez pela tela, mesmo que seja, e gerou um backup full novo aqui fora da minha rotina que está planejada, né? Então lembra, a rotina automática era meia-noite o full e meio-dia o backup diferencial. Às 8h30 foi alguém lá e gerou um backup full manualmente, totalmente fora ali do que é planejado na minha política de backup. Aí passou o tempo, a pessoa pegou esse backup, foi lá, restaurou no outro ambiente, fez o trabalho que ela precisava, foi passando as horas ali, chegou meio-dia. Aí a rotina foi lá, automática, e gerou um backup diferencial. Aí digamos que aquele servidor naquele mesmo dia deu algum problema e a gente vai precisar recuperar esse banco de dados. E aí nós vamos utilizar o backup full para recuperar o banco e vamos aplicar o backup diferencial do meio-dia. Bom, na minha cabeça eu estou tranquilo, porque gerou o backup full, gerou o backup diferencial, eu guardei esse backup full, guardei esse backup diferencial e agora eu vou conseguir fazer o restore do meu database ali e o cliente vai ficar muito feliz. Só que que está o problema? Por quê? Lembra que eu gerei aqui, antes do backup diff, eu gerei aqui um de forma não planejada, de forma manual não planejada? O que acontece? O meu backup diferencial passou a depender desse arquivo aqui agora, do backup full que eu fiz fora do meu planejamento, e não mais daquele da meia-noite. Só que na minha política de backup, eu tenho a preocupação de guardar esse arquivo aqui e esse arquivo aqui. Esse aqui que foi gerado fora do planejado, a pessoa que usou já descartou ele. Já jogou fora o arquivo porque já restaurou lá no outro ambiente e não precisa mais. Percebeu o problema? Vamos simular aqui agora. Ó. Eu vou então fazer um restore aqui do database, pegando o backup full que eu gerei à meia-noite. Ou seja, como DBA, eu estaria tranquilo porque eu gerei o backup full meia-noite e vou restaurar ele aqui. Ó.
Então selecionei aquele arquivo que eu gerei à meia-noite, vou restaurar como um banco de dados novo aqui. Beleza, ele restaurou. E agora eu vou restaurar o meu backup diff do meio-dia, que eu gerei ali também. E aí que a gente recebe o erro. Ele vai dar uma mensagem de erro aqui que ele não pode ser aplicado, porque ele não consegue reconhecer que o backup full que está restaurado, ao qual eu estou tentando aplicar o diff sobre ele, não é o full desse backup diff. Por quê? Qual que é o full desse backup diff? É aquele que foi gerado ali fora da minha política planejada. Ou seja, alguém foi lá, executou esse cara e quebrou completamente a sequência ali dos meus backups. E agora eu estou em sério risco, né? Eu estou na mão aí, estou com um risco muito grande aqui de não conseguir atender o que o cliente está precisando. Se essa pessoa que gerou esse backup sem ser planejado guardou o arquivo de alguma maneira, você ainda pode recuperar esse arquivo com ela e aí sim fazer o restore ali do backup diff sobre ele e ufa, o banco vai estar recuperado até o meio-dia. Agora, se a pessoa descartou esse cara, já era. Você perdeu ali todos os backups que você fez dali para frente, porque ela descartou o full, que é o responsável por iniciar a sequência ali que ele está sendo restaurado. Ó, vamos fazer um teste aqui agora. Ó. Eu vou dropar essa base que eu estava restaurando, então tivemos o erro lá. Agora eu vou restaurar primeiro o full, que foi gerado lá fora do planejado, né? Que alguém foi lá e fez manualmente fora do que estava sendo esperado. Restaurei ele, e aí agora quando eu tento restaurar o meu backup diferencial sobre ele, aí vai funcionar, porque agora ele está sendo restaurado sobre o full que antecede ele, né? Que começou a sequência desse backup diferencial. Então percebe como o risco aqui é grande de você perder toda a sua política de backup porque alguém foi lá no meio do caminho e acabou gerando ali um backup fora do planejado, um backup full fora do planejado, e isso acabou impactando na sua política e fazendo com que você não consiga recuperar um banco do cliente. Mas existe uma saída. Como que a gente pode fazer? O primeiro caso aqui que eu, como DBA, já pensaria é: eu não preciso gerar um backup full daquele horário. Eu posso pegar o full da meia-noite e se ele quer algum dado daquele horário ali, 8h30, por exemplo, eu gero um diff daquele horário. Porque daí eu mantenho o meu backup full lá da meia-noite sendo o principal responsável por iniciar a sequência. Então eu não corro esse risco. Mas uma outra forma, se você de fato precisa gerar um backup full ali no meio da sua rotina de backup e não quer sofrer esse tipo de impacto, existe uma forma de você fazer isso, eu vou te mostrar aqui, é bem simples. Ó, eu vou apagar tudo que eu fiz aqui, vou apagar esse arquivo e vou apagar também lá da pasta os arquivos que foram gerados aqui, ó, os backups que foram gerados. Beleza? Vamos começar aqui de novo. Ó. Então, gerei um backup full da meia-noite, que foi o planejado, e agora vou gerar um backup fora do planejado. Como que eu faço para que esse que eu vou gerar fora do planejado não impacte na sequência? Tem um parâmetro que você coloca aqui, que é o copy only. Quando a gente faz esse backup por tela, ó, eu vou fazer aqui para você ver. Botão direito, tarefas, fazer backup. Tem um parâmetro aqui, ó, copiar somente backup, que é esse copy only. Você tem que marcar esse parâmetro se você estiver fazendo por tela, ou se estiver fazendo por script, você vai colocar aqui o copy only. Ele vai gerar uma cópia do banco, um backup full, só que ele não vai interferir nessa sequência aí que você tem planejada. Então, ó, vou gerar aqui com o copy only e agora eu vou gerar o diff simulando que ele está sendo gerado aqui ao meio-dia. Quando eu for fazer o restore aqui embaixo, eu vou utilizar aqui agora o backup full que foi gerado meia-noite, que igual eu fiz o primeiro exemplo. Ele restaurou e agora eu vou restaurar o diff já direto sobre ele. E aí eu consigo restaurar também, entendeu? Então eu fiz um backup full no meio da minha rotina e ele não impactou na minha sequência de backups. Essa daqui é uma situação bem crítica que você como DBA tem que ter muita atenção e pulverizar essa informação para o máximo de pessoas possível que você conhece que mexem aí com SQL Server e talvez possam ainda não saber sobre essa situação. É importante, eu vou frisar aqui de novo, é importante que você tenha atenção quando precise gerar um backup full num ambiente de um determinado cliente para você não impactar na política de backup dele ali. Na grande maioria das vezes você consegue tratar com um backup diferencial, mas se de fato tiver que ser um full, lembre sempre de colocar o copy only ali. É claro que ele tem algumas outras implicações.
ele vai ser um arquivo de backup maior do que o arquivo de backup convencional, ele pode demorar um tempo a mais para fazer do que o backup convencional, mas ele não vai impactar ali diretamente na sua política de backup, fazendo com que todos os backups difflog gerados posterior a ele passem a depender desse arquivo que não está sendo copiado, não está sendo armazenado como a política de backup costuma fazer ali de forma padrão. Beleza? Então, esse é o primeiro caso, backup full, utilizando aí o copy only para não impactar na sua política de backup e prejudicar o seu restore do ambiente. Vamos lá para o segundo caso. Esse segundo ele é mais simples, mas por incrível que pareça, principalmente em empresas pequenas ou de médio porte que nunca tiveram ali um DBA de fato atuando no ambiente, pode passar por esse tipo de situação. E aí esse ajustezinho, pequeno ajuste que eu vou te mostrar aqui, pode salvar algumas horinhas de sono sua aí, principalmente na madrugada, né? O que acontece? Quando a gente instala o SQL, e até depois também você tem a opção de fazer essa mudança, onde você informa como que você quer que o serviço se comporte quando o servidor, né, o computador ali onde ele está instalado, reinicia ou desliga e liga de novo. Você tem três opções ali, ó, eu vou te mostrar. Lá no Configuration Manager, depois de instalado, você vai aqui na barra de iniciar, digita Configuration, aí você vai achar aqui o Configuration Manager, eu já estou com ele aberto aqui. Aí você vai buscar qual que é o serviço da instância que você está querendo fazer esse ajuste ou conferir, e aí você vai procurar por essa coluninha aqui, ó, modo inicial. Percebe que aqui no meu caso, a minha instância do SQL Server 2022, ele está como manual. Eu vou clicar com o botão direito aqui sobre ele, vou em propriedades, ele vai me abrir uma janela aqui, depois eu vou em serviço. Aqui em serviço, eu tenho aqui o parâmetro, ó, modo inicial, e ele me dá aqui três opções para serem configuradas. Desabilitado, que daí ele vai deixar o serviço parado, manual e automático. Qual que é a diferença do manual para o automático? O manual, você está dizendo para o SQL que se o servidor desligar e ligar de novo, ele não deve subir o serviço sozinho. Você quer fazer esse processo manualmente, ou seja, você vai lá, conectar no servidor e startar o serviço do SQL Server. Já no automático, conforme a máquina liga novamente, automaticamente ele já vai tentar subir o serviço do SQL Server ali sozinho. Ele não vai conseguir se tiver algum tipo de erro ali específico no SQL, daí ele pode dar algum erro e não conseguir subir o serviço. Mas 90, 95% das vezes o próprio SQL já liga sozinho ali, o serviço sobe sozinho e o cliente, a aplicação, consegue se conectar ao banco de dados novamente. O que acontece? Em alguns cenários, você pode pegar o serviço da instância do SQL Server como manual, como está aqui no meu caso. E aí o que acontece? 3 da manhã, o servidor reiniciou, ou teve alguma programação ali agendada de manutenção de noite, de madrugada ou de final de semana, desligou o servidor, ligou de novo. Aí o que vai acontecer? Vão ligar para o DBA, vão tentar achar o DBA de alguma maneira porque o SQL está fora do ar, não está funcionando. E aí você vai conectar lá, vai ver, é porque o serviço está como manual e aí você vai lá dar um simples start nele e volta tudo a funcionar. Então a dica aqui é, sempre deixe essa configuração como automático. E aí assim quando o servidor iniciar novamente, né, ligar novamente, ele já vai subir o SQL Server sozinho ali e com certeza isso vai salvar ali alguns minutos, algumas horas do seu sono ali, principalmente de madrugada, porque geralmente é quando esse tipo de coisa acontece. A ferramenta nos dá essa possibilidade de deixar automático, então recomendo que você deixe ela como automático. E aí, se tiver algum problema mais específico, com certeza vão entrar em contato aí com você, com o DBA do ambiente, para analisar o que está acontecendo. Mas na grande maioria das vezes, só de deixar aqui como automático, você já vai conseguir evitar aí tanto essa situação com o cliente, né, dele, poxa, não estou conseguindo usar, quanto dele te acionar aí no momento em que você talvez possa estar relaxando, descansando, ou até mesmo dormindo, não é mesmo? Bom, para fazer essa alteração, é só mudar aqui para automático, dar um aplicar, dar um OK, e a partir de agora ele já está aqui agora como automático, com modo inicial, e se eu fizer o processo de boot aqui do meu servidor ou da minha máquina, ele já vai subir o serviço automaticamente e a SQL vai estar rodando 100% para o cliente. Tranquilo, gente? Então, essas foram as duas dicas de hoje
Dois casos que podem acontecer aí no dia a dia do DBA e agora você já sabe o que acontece por trás e também principalmente aí como resolver, como ajustar para que você não tenha esse tipo de problema no seu dia a dia aí como um DBA SQL Server. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua participação e deixa aqui embaixo o seu comentário o que você achou dessa aula. Até a próxima, tchau!